Mateus 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Você já enfrentou em algum momento na sua vida crianças pequenas e crianças grandes? Já experimentou em algum momento muito medo, que o coraçãozinho ficou batendo forte, a respiração ficou assim ofegante? Certamente todos nós já passamos por momentos de medo, preocupação, tristeza. São tempestades que nós enfrentamos na vida. Aquele momento difícil que a gente enfrenta. Mas nós veremos hoje na palavra de Deus que o Senhor nos ensina muito nos momentos dos medos, nos momentos das dificuldades, nos momentos das tempestades. Aqui nós encontramos o Senhor Jesus acalmando uma tempestade que aconteceu no mar da Galileia. O mar da Galileia, como vocês estão vendo, e já na época de Jesus, ele era um mar onde muitas pessoas moravam ali na região, aquela região era muito habitada, e o ministério de Jesus aconteceu, se desenvolveu muito em volta daquele mar. Inclusive foi ali que Jesus chamou 4 discípulos. Vocês lembram quais os 4 discípulos que Jesus chamou, que eram pescadores e pescavam nesse mar? Pedro, Tiago, João e André. Os 4. É um mar também chamado de Lago de Genezaré. É de água doce, não é água salgada. As águas do mar de Genezaré, ou mar da Galileia, são as águas que descem do rio Jordão e desaguam ali. E depois elas seguem e descem para o Mar Morto. Possui cerca de 19 quilômetros de comprimento e cerca de 13 quilômetros de largura. O Senhor Jesus,
ordenou que os discípulos atravessassem o mar. Não sei se está dando, dá para ver, né? Que tem umas montanhas lá em volta, tem uns montes em volta, não tem? Uns morros. O Senhor Jesus foi para um destes morros, para uma destas montanhas, sozinho para orar, enquanto os discípulos tomaram um barco e começaram a atravessar o mar. E o que aconteceu? É comum até os dias de hoje soprar um vento violento naquela região, levantando uma tempestade enorme. E os discípulos enfrentaram essa tempestade. E diante dessa tempestade, que mexia com as águas, os discípulos ficaram apavorados, ficaram com medo. Aí vocês estão vendo como que estão os olhos dos discípulos? Tranquilos ou assustados? Eles estão assustados, porque embora fossem acostumados com o mar, a tempestade sempre assustava, e eles pensaram que iam morrer, que não tinha solução. Quando de repente eles olharam, parece que está vindo alguém em direção a eles. Mas quem será? E eles gritam com medo, achando que era um fantasma. Olha só, esses discípulos não estavam bem firmes não, e achando que existe fantasma. Pedro, hein? Mas quando se aproxima mais, eles percebem que era o Senhor Jesus. O coração deles agora se encheu de esperança, porque Jesus estava vindo até eles, e Jesus estava andando por sobre as águas. Eles veem Jesus aproximar, e Pedro, sempre muito curioso, Pedro disse que ele também queria andar sobre as águas. Você já andou por sobre as águas? Não experimenta não, que você afunda, hein? Aí Jesus disse para Pedro: pode vir, pode vir. E Pedro andou? Pedro andou, porque Jesus chamou Pedro para andar. Aí Pedro também andou sobre as águas. Só que, em um momento, Pedro começou a olhar o vento que era muito forte e deixou de confiar em Jesus. Aí o que aconteceu? Pedro começou a afundar, afundar e afundar. Olha, quando Pedro começou a afundar, Pedro fez o seguinte: Pedro gritou: Jesus, socorre-me! Será que Jesus socorreu a Pedro? A Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão para segurar a Pedro e para levantar a Pedro. É o cuidado de Jesus. Agora, os discípulos, vendo que a tempestade se acalmou, porque Jesus acalmou a tempestade, sabe o que os discípulos disseram? Os discípulos disseram: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Bom, visto essa história bíblica, que aconteceu de fato, vamos pensar juntos. O que Deus nos ensina no meio das tempestades? Tempestade é aquele momento difícil de medo, de tristeza, de perda, de preocupação. O que Jesus nos ensina
em meio às tempestades. E nós vamos ver que Jesus nos ensina 3 coisas. A primeira coisa que nós aprendemos, que Deus nos ensina que Jesus é Salvador. Jesus estava onde mesmo? Quando os discípulos enfrentaram a tempestade? Jesus estava lá no monte. Mas Jesus sabia o que estava se passando com os discípulos? Sabia. Assim como Jesus sabe o que se passa com você hoje, agora e em cada momento da sua vida. E será que Jesus fica lá distante, com os braços cruzados, dizendo: veja lá, o Andrezinho está lá passando por dificuldade, tadinho do Andrezinho. Será que é assim que Jesus faz? Jesus saiu lá do alto do monte e andou até onde estavam os discípulos. Então Jesus é este Salvador que vem nos socorrer. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus morreu em uma cruz para salvar os pecadores. E no momento que você estiver com medo, triste, preocupado, lembra de uma coisa: Jesus está olhando para você. E Jesus vem até você para cuidar de você. E Jesus como Salvador, nós vemos aqui também, mesmo naqueles momentos que nós descuidamos, como Pedro descuidou e começou a afundar, mesmo nesses momentos, Jesus nos socorre, como socorreu a Pedro. Pedro pediu a Jesus que o socorresse, e Jesus estendeu a mão, prontamente pegou a mão de Pedro e levantou a Pedro, porque Jesus é mesmo Salvador. E Jesus nos coloca em um lugar de segurança. Os discípulos estavam com medo no barco. Jesus acalmou e aquele lugar se tornou um lugar seguro. Jesus levantou a Pedro e colocou Pedro dentro do barco em um lugar de segurança. Sabe que Jesus já preparou um lugar para nós lá no céu? Você pode dizer: Jesus preparou um lugar no céu para mim? Vamos falar juntos? Jesus preparou um lugar no céu para mim. Que coisa maravilhosa! Isso porque Jesus é o quê? Jesus é Salvador. Mas vamos ver, Deus nos ensina mais uma coisa no meio das tempestades. Deus nos ensina que Jesus é também Senhor, dono, poderoso. Jesus é Senhor, que coloca debaixo dos pés dele todos os adversários. Jesus socorreu os discípulos, e ele veio em um barquinho para socorrer os discípulos, foi? Como que Jesus socorreu os discípulos? Andando por sobre as águas. Agora imagine você, aquelas águas sendo batidas pelo vento, formando a tempestade, e Jesus andando por cima. Com isso Jesus estava dizendo: olha, esse perigo que vocês estão passando, esse medo que vocês enfrentam, está tudo debaixo dos meus pés. Eu tenho controle de tudo. Jesus é Senhor. No meio das tempestades, lembre sempre: Jesus é Senhor e tem tudo debaixo dos pés dele. Tudo que pode assustar a você está debaixo dos pés de Jesus. Ele tem o controle de tudo. E Jesus, como Senhor, Ele age no tempo certo. Eu não sei se vocês observaram aqui, Jesus socorreu os discípulos em qual vigília da noite? Quarta vigília da noite. A noite era distribuída assim: de 6 da tarde às 9, a primeira vigília; de 9 à meia-noite a segunda; de meia-noite às 3 a terceira;
das 3 às 6 da manhã, a quarta vigília. E foi exatamente neste período, das 3 às 6 da manhã, que Jesus socorreu. E nós perguntamos, por que Jesus não socorreu antes? Jesus não anda de acordo com o nosso relógio. Ele é Senhor e age no tempo dele. No tempo dele. Então você pode dizer, está difícil. Eu estou enfrentando uma dificuldade, eu já orei, eu já pedi, e Deus está demorando a me socorrer. Mas lembre o seguinte, Jesus é Senhor, e como Senhor, Ele age no tempo certo, e no tempo certo, Jesus caminhará até você para te socorrer. Guarde isso no coração, confie nessa palavra de Jesus. No tempo certo Ele virá, caminhando sobre as águas, passando por cima de todos os adversários, mas Ele vem para te socorrer, porque Ele é socorro presente em nossas tribulações. Jesus é Senhor que acalma as tempestades. Jesus acalmou a tempestade. Tudo ficou tranquilo e os discípulos ficaram com tranquilidade e paz no coração. Todas as tempestades que existem na nossa vida, Jesus vai acalmar. Aqui na terra Ele já está cuidando de cada um de nós. E lá no céu nós estaremos com Ele. E então todas as tempestades acabarão, porque Ele tem o domínio de tudo. Nós aprendemos duas coisas no meio das tempestades. A primeira é que Jesus é o quê? Salvador. A segunda? Jesus Senhor. Mas tem uma terceira coisa que vamos aprender. Deus nos ensina que nós somos o quê? Será que as criancinhas também pecam? A Bíblia nos mostra que todos nós somos pecadores e que precisamos de Jesus, mas que Jesus nos ama, Jesus nos ajuda, Jesus vem nos trazer perdão. Nós somos pecadores que precisam olhar para Jesus sabendo que a única solução para nós está em Jesus. Os discípulos lá no meio da tempestade pensaram que iam morrer. Eles não podiam fazer muita coisa, mas eles olharam para Jesus, porque Jesus veio até eles e Jesus os socorreu. Nós somos pecadores que precisam de Jesus. Então você pode dizer, eu preciso de Jesus? Vamos dizer, eu preciso muito de Jesus? Vamos falar juntos? Todas as crianças, bem alto. Eu preciso muito de Jesus. Eu não fiquei muito convencido nesse muito não. Imagina os discípulos no meio da tempestade, pensando que iam afogar, e Jesus vem para socorrê-los. Que alegria no coração deles. Agora pensa, se você estivesse no meio da tempestade, se afogando, e Jesus vem para te socorrer, você vai falar, eu preciso muito de Jesus. Então vamos repetir para valer? Eu preciso muito de Jesus. Nós somos pecadores que precisam do Senhor Jesus. E precisamos, sabendo que Jesus vem nos socorrer, nós precisamos caminhar cheios de fé. Teve um momento que Pedro não teve muita fé não. E o que aconteceu? Ele começou a afundar. Então, é aquele momento que você fala, não li a Bíblia hoje, não vou à igreja, você vai descuidando da sua fé, você não busca a Deus, e você vai afundando mesmo, como Pedro começou a afundar. Então nós somos pecadores que precisam caminhar em fé, olhando para Jesus. Pecadores que adoram a Jesus. Quando tudo se acalmou, os discípulos disseram, verdadeiramente és filho de Deus, adorando a Jesus. Você já enfrentou alguma tempestade na vida? Certamente todos já.
Eu falei há pouco, lá da família que está enlutada, que está enfrentando uma verdadeira tempestade. Então, quando morre alguma pessoa querida, é uma tempestade. Você pode falar um outro tipo de tempestade que as pessoas geralmente enfrentam? Além de morte, o que mais? Doença, desemprego, problema de relacionamento, dificuldade na família. Tem muita tempestade. Mas no meio das tempestades, Deus nos ensina que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, que nós somos pecadores que precisam andar em fé. Então vamos andar em fé, porque Jesus não está longe de nós. Jesus está presente, vendo todas as coisas, e Ele caminha até nós. Sinta bem perto de você a presença de Jesus, porque Ele vem ao seu socorro. E diga mesmo no seu coração: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está aqui, e é o Senhor quem me ajuda, é o Senhor quem me socorre, é o Senhor, o Deus Salvador da minha vida. Amém?